Jornal com a Palavra Cidade de hoje recebe o juiz Azevedo Hamilton Cartacho, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, a AMARNE. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles segurança para os magistrados, ações para agilizar a justiça, atuação do CNJ e linguagem jurídica. Olá, doutor Azevedo, prazer tê-lo aqui no Com a Palavra Cidade. Prazer estar aqui, dona Gisele. Vamos começar falando sobre a sua gestão na AMARNE, que completou há pouco tempo um ano. Qual o balanço e as metas para este ano? Olha, o balanço é muito positivo. A AMARNE, ela trabalha basicamente pelas condições de trabalho dos aproximadamente 215 juízes e desembargadores que hoje temos no Rio Grande do Norte. Quando o juiz e o desembargador têm melhores condições de trabalho, ele presta um melhor serviço para uma população de mais de 2 milhões de pessoas que nós temos no nosso estado. Então é uma alegria muito grande estar à frente da associação, estar buscando essa assessoria para os magistrados, funcionários, para que eles possam fazer um trabalho o mais efetivo possível em prol da sociedade. E as metas para este ano? Olha, nós temos fundamentalmente, nessa parte que interessa mais a população, a luta pela realização do concurso para juiz de direito, né? Então, nós hoje temos aproximadamente 50% das vagas ocupadas, das vagas existentes hoje estão disponíveis. Temos 200 juízes no estado e tem 100 vagas, então dá para ter noção da dimensão que é isso. E nós ainda temos a falta de aproximadamente 900 funcionários, quase 1.000 funcionários no quadro do estado, o que atrapalha bastante o serviço prestado à população. Entre as metas também, uma das principais reivindicações dos juízes é com relação à segurança. Isso. Existe situação de risco também para os juízes do Rio Grande do Norte? Infelizmente, com muita frequência. Nós hoje temos no Brasil o programa de proteção à testemunha, né? Mas para juízes e desembargadores que estão na frente na luta contra a criminalidade, que é o encarregado de fazer a denúncia, no caso do promotor, ou o juiz, no caso de proferir a sentença que vai levar aquele determinado indivíduo para a prisão, muitas vezes perigosos, quadrilhas perigosas de tráfico, de assalto e tal. Então, para essa pessoa que está na linha de frente, ele não tem essa segurança garantida. E ao garantir segurança para o juiz de direito, para o promotor de justiça, essa é uma proteção para a sociedade, porque certamente que o juiz que estiver fragilizado, que estiver com a sua família em risco, fique inviabilizado na sua atividade. Então isso é uma garantia, é uma reivindicação, porque se tem segurança para a testemunha, tem que ter segurança para o juiz também. Agora, essa segurança seria viabilizada, então, através de quê? No fórum ou a segurança própria do magistrado? Na verdade, existem várias vertentes nisso aí, né? Você precisa de coisas como um detector de metal, uma coisa meio básica que existe em toda instituição bancária. Detector de metal, para que não se entre armado no fórum, possa, de repente, praticar um crime ali dentro. Mas você tem outras, como para juízes que estejam numa situação de efetivo risco concreto naquela situação, que ele possa ter acesso com maior desenvoltura possível, né? Então, para que ele possa ter acesso a uma segurança instantânea, que ele possa ter 2 policiais para andarem com ele, se for necessário, quando houver uma situação de risco concreto naquele momento. Evidentemente que se não houver nenhuma situação de risco, não há necessidade disso. Agora, né? se existir, deve ser uma situação de sigilo, mas assim, a gente já teve casos, ou há casos de juízes que foram ameaçados, doutor Azevedo? Olha, a gente fala que nós temos tido muito apoio do Gabinete Militar do Tribunal de Justiça, nós temos também a Secretaria de Defesa Social também nos apoia bastante. Então o que a gente está dizendo não é que não existe segurança, mas que é preciso que haja um plano organizado de segurança para os juízes, para os promotores de justiça, que possam dar uma sustentação melhor. Já houve inúmeras situações aqui no estado, elas não são divulgadas por razões até para não comprometer as investigações, mas já houve inúmeras situações aqui no estado em que, graças a uma intervenção da polícia e até uma atuação do magistrado de pedir a segurança, que elas foram sanadas, mas ainda assim de uma maneira muito incipiente. O que a gente quer é a profissionalização desse trabalho de segurança. Agora, a questão da segurança envolve mais, da insegurança no caso, envolve mais as comarcas do interior, que tem mais, digamos assim, mais perigo para um magistrado?
elas afetam indistintamente o Estado inteiro. Nós temos casos gravíssimos que são julgados aqui na capital. Agora há pouco tempo mesmo aconteceu uma situação no fórum em que o gabinete de uma juíza foi invadido por uma pessoa, ainda bem que não foi uma situação de maior risco, mas a gente, justamente em razão de uma deficiência de segurança, o que o Tribunal de Justiça já está tratando para sanar. Então, aconteceu aqui e pode acontecer aqui, né? Então, já que são julgados casos de muita repercussão, de muita gravidade aqui, mas também no interior, em que você tem, por exemplo, regiões como a região oeste, que tem uma segurança mais fragilizada, mas que não afeta só a região oeste. O problema da segurança é do Brasil, né? Então, e afeta o Estado inteiro. Então, eu fui juiz na região oeste e vi situações de seriedade que também aconteceram no Estado inteiro, mas não é uma coisa, não é um fenômeno localizado, não. Infelizmente, isso é bastante disseminado. Inclusive, uma das reivindicações dos juízes federais com relação à greve, que foi realizada no dia 27 de abril, era com relação à segurança, além, claro, da reposição salarial. Isso. Por que os juízes estaduais não aderiram à paralisação? Olha, nós apoiamos, assim, a gente precisa distinguir essa situação, assim. Os juízes eles estão vivendo uma situação de desigualdade com o restante dos trabalhadores, né? Então, nós hoje registramos 32% de perdas salariais com a inflação. O processo inflacionário ele corrói os salários de toda a população, né? A luz sobe, o transporte sobe, a gasolina sobe. E ao longo dos 6 últimos anos já aconteceram 32% de perdas. E elas só foram sanadas num percentual mínimo, de 8,88. Então, você tem visto o salário mínimo subindo, todas as outras categorias tendo reposição salarial. A gente teve agora, recentemente, um aumento de 20% em benefícios sociais. E a gente não tem assistido justamente ao cumprimento do que a Constituição diz. A Constituição diz que não só para juízes, mas para todos os trabalhadores em geral, anualmente o poder de compra dos seus salários será reposto. Isso não está acontecendo. Então, o motivo, uma das razões pelas quais os juízes federais fizeram uma paralisação, que não foi propriamente uma greve, porque eles ficaram nos fóruns trabalhando e atendendo as situações de urgência, para que a população não fosse prejudicada. Então, não foi propriamente uma greve, mas esse foi um dos motivos. E a outra é essa questão da segurança. Os juízes estaduais não aderiram porque, nesse momento, nós cremos que o diálogo com o Congresso Nacional, para mostrar que essa é uma situação de injustiça, né? Os juízes, se eles prestam a justiça, eles devem também ter justiça. E já que a Constituição Federal, que é a maior lei que existe no país, diz que deve ser reposto anualmente, deve ser reposto para toda a população, sim, indistintamente, diferente em relação à questão de classe. Agora, a paralisação foi um pouco polêmica, houve posições contrárias, posições favoráveis. O senhor acha que um juiz como agente do Estado, ele pode fazer greve? É uma medida drástica, né? Assim, é uma medida drástica. A gente compreende as razões que levaram os juízes federais a fazerem isso, né? Então, nós temos já 5 anos, né, sem uma efetiva reposição. Então, isso é uma coisa que é grave, né? Imagine qualquer trabalhador numa situação há 5 anos sem ter nenhuma espécie de amenização dessa sua situação salarial. Então, a greve, ela, vamos dizer, aconteceria se ela fosse por tempo indeterminado, isso seria bastante dramático. Mas foi apenas uma maneira de sinalizar para o Congresso Nacional que ele precisa dar a devida atenção para essa situação e tratar juízes e desembargadores como qualquer, vamos dizer, garantindo a eles direitos que são garantidos a toda a sociedade. Eles que são garantidores do direito da população, um direito que é garantido para toda a sociedade. Mas é uma medida efetivamente muito forte e que, neste momento, a posição dos juízes estaduais, dos juízes trabalhistas, é de continuar o diálogo com o Congresso Nacional para tentar mostrar que essa situação precisa ser solucionada. É porque, assim, a sociedade, a gente que não é da área jurídica, assim, tem um impacto, né? Por exemplo, o juiz fazendo greve, como o senhor falou, uma medida drástica. As negociações estão encaminhadas? Estão caminhando, né? Então, assim, a gente tem...
a gente acredita, até preciso que se diga isso também, até porque muitas vezes a gente imagina, olha, a justiça vai entrar em greve, primeiro, a justiça estadual não entrou em greve, né? Não houve paralisação de espécie alguma. Segundo que, mesmo quando isso acontece, da mesma maneira que, por exemplo, quando a saúde faz greve, todos os casos de urgência são devidamente atendidos, a população não fica desassistida do seu poder judiciário durante esse período, né? Então, mas as atuações corriqueiras do dia a dia, elas têm um outro tratamento, né? Então, muitas vezes se foca o trabalho no trabalho interno, então, em relação a isso. Mas não há perecimento do direito, ou seja, ninguém vai perder o seu direito. Se você está com um problema com o plano de saúde, que é urgente, está com a sua luz cortada, está com alguma espécie de emergência, certamente o Poder Judiciário vai lhe atender em relação a essas necessidades. Doutor Azevedo, recentemente o CNJ determinou alteração nos horários de funcionamento dos tribunais. Isso. Como os magistrados receberam essa notícia e quais são os benefícios para a população com essa mudança de horário? Olha, assim, o CNJ determinou o seguinte, que ele decidiu que iria, isso ainda não está em vigor, né? Ele decidiu que vai modificar uma determinada norma, certo? Que altera o horário e unifica nacionalmente, ou seja, ainda não está valendo. Dizendo que o atendimento externo passa a ser das 9 até as 18 horas. O que acontece? Nós, aqui no Rio Grande do Norte, nós já trabalhamos das 7h30 até as 18h30. Então, assim, do ponto de vista de aumentar o trabalho do Poder Judiciário, isso não está acontecendo. Nós já estamos trabalhando, inclusive, mais do que o horário que está sendo previsto, né? Além disso, nós já trabalhamos também nos finais de semana. Qualquer pessoa que tem uma emergência com o Poder Judiciário, que precisa do Poder Judiciário, ele pode procurar o plantão do Poder Judiciário e será devidamente atendido. O que é a única coisa que modificaria aqui? A gente estaria modificando o horário de atendimento externo, que hoje aqui no Rio Grande do Norte é das 7h30 até as 14h30. Né? O que a gente avalia? A reclamação que existe da população, o anseio da população em relação ao Poder Judiciário é em relação à rapidez dos processos. Não há reclamações aqui no nosso estado de que o advogado ou a população não está conseguindo ser atendido, né? Então, tem tido o devido atendimento, ainda após as 14h30, no mesmo dia, se tratar de qualquer questão urgente, há o atendimento, nenhum atendimento é sonegado. Apenas as coisas corriqueiras são concentradas nesse horário de atendimento externo pela manhã. Qual é a vantagem disso? É que as equipes, elas ficam liberadas para, numa parte do dia, fazer o atendimento à população, prestar informação. Muitas vezes a pessoa recebe aquele documento, não sabe exatamente de que se trata e precisa de uma explicação, recebe um documento de um advogado. E na parte da tarde, quando o juiz julga um processo, ele diz, olha, cumpra-se isso, faça-se aquilo. Ele determina uma série de providências inclusive para que a pessoa receba aquilo que tem direito, né? E essas providências são tomadas na parte da tarde. E elas são muito importantes, é isso que a gente precisa deixar claro, que esse horário na parte da tarde em que as pessoas estão trabalhando, ele serve para que os processos tenham um andamento mais rápido. Então, com essa formatação que o Rio Grande do Norte tinha, do ano passado para cá, nós ganhamos 15% de produtividade. Aliás, mais que 15%, é 15, quebrado, quase 16%. Então, assim, ou seja, é uma coisa que atende ao que a população mais quer, que é uma justiça rápida, né? Então, assim, essa alteração foi tomada sem conversar com as pessoas que prestam serviço para a sociedade. Então, a gente está aguardando, o Tribunal de Justiça ainda não tem posição em relação a esse assunto, e os tribunais do Brasil vão avaliar, porque, inclusive, isso não toma em consideração peculiaridades locais, né? Então, por exemplo... Seria um horário para todos os tribunais do Brasil, um horário igualitário? É um horário unificado para o Brasil inteiro, né? E isso evita que a pessoa que está na ponta prestando o serviço, vamos dizer, quem está na ponta prestando o serviço, normalmente tem o conhecimento de como prestar o melhor serviço possível. Então, essa uniformização num país como o Brasil, que é do tamanho de um continente,
ela não é, ela muitas vezes força determinadas situações, violando situações locais, né? Então é uma coisa que é meio complicada. Uma outra coisa que eu só queria deixar claro também é que a justiça está num processo de ficar 24 horas por dia acessível, né? Que é o que a gente chama do processo virtual. Né? Então essa palavra, essa expressão bonita, quer dizer simplesmente o seguinte, que o seu processo estará integralmente disponível na internet. Hoje, nos juizados especiais, que a gente chama, conhecido pela população muitas vezes por juizado de pequenas causas, né, mas nos juizados especiais, todos os processos, 100% dos processos do Estado estão disponíveis 24 horas por dia na internet. Com relação aos processos da justiça comum, ou seja, que não são nos juizados, esses processos estão a gente está concluindo esse processo ainda. A gente ainda não está, mas, ou seja, em breve, o cidadão não vai ter só o horário de atendimento externo. Ele vai estar 24 horas por dia da sua casa podendo acessar, não só o cidadão, o advogado também, então o advogado que é profissional disso também, ele vai ter acesso para fazer isso do seu escritório sem precisar nem ir ao fora. Exatamente. O presidente da AMB, o desembargador Nelson Calandra, disse numa entrevista que precisamos de uma justiça de resultados. Isso. Que resultados seriam esses, doutor Azevedo, para realmente satisfazer, para tirar aquela, digamos assim, ainda aquela mancha de amorosidade na justiça no Brasil? Assim, essa ideia da morosidade, a gente até, num outro programa de televisão um dia desse, a pessoa me perguntou por que 32% da população confia no Poder Judiciário. E a gente fala que isso reflete uma imagem de séculos do Poder Judiciário brasileiro. Só que nos últimos 10 anos o Poder Judiciário passou por uma revolução interna, que ainda não repercutiu nessa imagem externa. Hoje nós temos o processo virtual, o processo digital na internet, as audiências, o carimbo praticamente não existe mais, as audiências são gravadas em áudio e vídeo, então isso é um processo que está acontecendo. Agora, são medidas que a gente toma de eficiência. Nós hoje ainda podemos, sempre é possível melhorar, mas nós hoje já estamos trabalhando com mais ou menos um nível de 80% a 90% de eficiência. Agora, a gente não pode ignorar que entram 25 milhões de processos por ano no Brasil, o que dá mais ou menos 50 milhões de habitantes com processo no judiciário todos os anos. Isso dá mais ou menos 1/3 da população. Então, hoje o Poder Judiciário está submetido com aproximadamente 20 mil juízes no Brasil inteiro, tem que julgar 25 milhões de processos por ano. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, a gente busca, a missão do Poder Judiciário é que o cidadão vá lá e resolva o seu problema. Que seja ele para receber uma conta, seja com ação contra o governo, para receber um medicamento ou para discutir um contrato. Então, que ele vá à justiça e obtenha o resultado que ele foi lá buscar. Agora, com a quantidade de recursos, a quantidade de processos está aumentando vertiginosamente e a gente está chegando num limite. É preciso que outras instituições do governo, certo, funcionem, porque o judiciário não pode ser solução para tudo. Vamos dizer, a gente precisa ter uma ANEEL, uma Agência Nacional de Energia Elétrica que funciona, uma Agência Nacional de Aviação Civil que funcione, a gente precisa ter uma Anatel que funcione, para que o judiciário seja o último recurso. Infelizmente, hoje no Brasil, o judiciário tem sido o primeiro recurso. As outras instituições do Estado não estão funcionando e as pessoas precisam procurar o Poder Judiciário como primeira medida porque essas instituições não funcionam adequadamente. Agora, os juízes, cada magistrado, eles têm uma meta a cumprir? Por exemplo, aqueles processos que eles têm que julgar até determinado período, como é que funciona esse trabalho? Isso é uma coisa muito boa você ter colocado, assim, porque hoje a meta do judiciário é que nenhum processo demore mais do que 3 anos para ser julgado, né? Então, assim, hoje, a meta do ano passado era julgar todos os processos que entraram até 2006. Justamente para evitar aquelas situações que aqui, às vezes até aparece no jornal, aquela historinha de horror, né? Que a velhinha que tem um processo que demorou 20 anos e que morreu sem receber o que tinha, né? Então, isso hoje, graças a Deus, está se tornando uma anedota, assim, uma coisa que acontece excepcionalmente, é uma realidade que se modificou, né? Mas a gente deseja justamente prestar essa atividade de uma maneira que seja bem colocada. E a meta, ela tem essa finalidade, para que nenhum processo
fique para trás, né? Que a gente não deixe nenhum para trás, que todos eles venham e tramitem de uma maneira igual, né? Então que não tenha o processo que seja julgado muito mais rápido, enquanto que o outro ficou ali para trás. Até porque tem processos muitas vezes que se resolvem em um mês, 22 meses no máximo, então essa é uma peculiaridade. Mas e no caso da meta que não foi atingida, ela se acumula para o próximo ano? Acumula para o próximo ano, né? Então se a gente não conseguiu fazer isso nesse ano, né, e a meta ela é isso, ela é um objetivo a ser alcançado. Se a gente não conseguiu nesse ano, então a gente, ao começar os trabalhos nesse ano, a gente já começa pelos processos mais antigos, da meta do ano anterior, justamente para que a população tenha direito a um processo célere, né? Agora, é preciso para isso, o juiz ele é o maior interessado num processo rápido, né? Mas para que isso aconteça, é preciso também que ele tenha recursos de funcionário, de assessoria, justamente para que ele possa prestar um bom serviço à população. E essas metas, doutor Azevedo, elas são determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ? Sim. Existe, digamos assim, uma cobrança para que os magistrados realmente cumpram essas metas? Claro, claro. Há cobrança externa do CNJ, mas há fundamentalmente uma cobrança interna também do juiz. Todo juiz ele quer cumprir a meta, né? Então agora, infelizmente a gente está chegando num limite, né? Então até em razão desses 25 milhões de entrões no processo por ano, de precisarmos aumentar o número de juízes. Os juízes brasileiros no ano passado, cada juiz proferiu em média 1.500 sentenças, né? Então o que se você colocar em termos de dias úteis, cada juiz profere de 7 a 8 sentenças por dia, fora as audiências que ele faz. Então, assim, é uma quantidade de trabalho bastante significativa. E quando você precisa também deixar evidente para a população que isso tem um limite, porque o juiz ele precisa ter tempo para olhar o direito do cidadão também, né? Ele não pode ser não é uma padaria em que você diz cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque muitas vezes a pressa é inimiga da perfeição. Você precisa ser eficiente, você precisa ser produtivo, você precisa resolver o problema do cidadão. Mas ter que julgar 50 processos mal por dia, 100 processos mal, então a gente vai estar tendo injustiça rápida, né? Então a gente precisa ter cuidado com essa questão para a gente não ter uma injustiça rápida, que não é isso que a população quer também não, né? Então a gente serve à sociedade, mas a gente precisa o tempo inteiro estar dizendo quais são as condições de trabalho. Eu acho que a população em geral não sabe que um juiz profere mais de 1.500 sentenças todo ano, né? Então, e a gente precisa dizer isso para que não fique mais ou menos como os médicos. Olha, o médico ele pode tratar bem até X pacientes por dia. Quando ele passa de X pacientes por dia, ele começa a errar muito. E aí começa a morrer gente. Né? Então começa a morrer gente, começa a ter gente com o seu tratamento errado. Então as coisas têm um limite humano também. E a gente precisa chegar nesse limite, a gente precisa ter métodos de trabalho melhores, mas também não podemos chegar e achar que sempre mais e mais será melhor para a população. A gente precisa também cobrar das outras entidades do governo, que os nossos agentes reguladores funcionem, que o governo eleito por nós também preste os serviços adequadamente, para que a gente não precise estar recorrendo à justiça para tudo. Agora, o senhor não acha que depois da criação do CNJ, a atuação do CNJ justamente nesses aspectos na cobrança também fez com que o judiciário, o magistrado, olhasse mais para si, para ver os erros que teriam que ser corrigidos? Claro, eu concordo muitíssimo com isso. Veja bem, até para ficar claro, assim, o Conselho Nacional de Justiça é uma coisa boa. Ela é uma coisa boa, sim. Se a gente tiver que resumir numa palavra, é uma coisa muito boa. O Conselho Nacional de Justiça é muito bom. Ele uniformiza, ele cria meta, ele cria política nacional, ele organiza a informatização. Tudo isso é muito bom, né? E a gente tem um compromisso com o Conselho em relação a isso. Até porque o Conselho quer o bem do judiciário para que possa prestar um bom serviço à população. Então, a meta, ela vem justamente para agregar nesse processo. Ele organiza o trabalho, né? Agora, e essa atuação, inclusive, passou a fomentar uma reinvenção do Poder Judiciário. Hoje, não tenho dúvida alguma, com a ajuda do CNJ, o Poder Judiciário é muito mais eficiente. E a nossa meta, até porque nenhum juiz gosta de ter muito processo. Nenhum juiz gosta que os seus processos não andem da maneira como ele gostaria. A nossa meta é fazer o melhor trabalho possível.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, falar Claro. sobre que a gente vê muito comum na imprensa, notícias sobre envolvimento de juízes em brigas, confusões. Isso. O que é que o senhor acha desse tipo de comportamento? Como é que deve ser o comportamento de um juiz, de um magistrado? Olha, o juiz ele deve ter a obrigação de ser exemplo. Então, para a gente resumir, ele está numa função, o juiz, da mesma maneira que o padre, que o deputado, qualquer pessoa que esteja numa função de autoridade, ele tem que dar exemplo no cumprimento da lei. O juiz mais ainda, porque ele tem a obrigação de aplicar a lei. Isso é o ideal. Agora, é uma classe composta de seres humanos. Nós hoje temos aproximadamente 20 mil juízes no Brasil e não são todos santos, né? Não é uma classe uniforme. E eventualmente vai acontecer um problema de um juiz que bebe e dirige, você vai ter o problema de um juiz que se envolve numa briga, numa confusão, o juiz que dá carteirada. Então, assim, você vai ter situação, inclusive coisas que, como muitas vezes aparecem na população, do juiz que vende sentença. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, porque já foi noticiado que o juiz Lalau vendia sentença, que todo mundo viu essa história. Né? Então, essas situações de desvios, de erros, do mesmo jeito que acontece nos engenheiros, nos contadores, nos médicos, no cidadão que é comerciário. Então, do mesmo jeito que acontece em todas as classes da sociedade, também vai acontecer dentro dos juízes. O que é o nosso papel? O papel do Poder Judiciário, o papel das associações de magistrados, é defender que ele seja tratado como um cidadão comum, certo? Que ele seja punido com a mesma punição que é aplicável para o cidadão comum, mas também que a gente não crie um clima de caça às bruxas. De que porque é um juiz, aí ele não vai ter direito às coisas que qualquer cidadão brasileiro tem. Né? Então é um tratamento igualitário, seja para o bem, seja para o mal. Seja punido de acordo com a pena que a lei prevê. Ok, o nosso tempo está quase terminando, mas ainda tem uma pergunta. Está tramitando no Congresso o projeto de lei da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, hoje na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sobre a questão da linguagem jurídica, que também vem se debatendo há muito tempo. Eu gostaria, o senhor concorda com isso? E ainda faço mais uma pergunta. O juridiquês é um vício ou uma necessidade? Boa pergunta. Não, olha, toda profissão técnica, ela seja da engenharia, seja da medicina, seja de contador, qualquer que seja, ou psicologia, qualquer que seja a profissão técnica, existe uma determinada terminologia técnica. Qual é a diferença do caso do Poder Judiciário? É que ele está mais em contato com a população. Então, o uso de termos técnicos, ele é necessário em certa medida. Agora, 80% disso pode ser tirado. 80% disso pode ser tirado, as pessoas podem redigir de maneira mais simples. Eu li o projeto da deputada e ela propõe assim, que depois de fazer cada sentença, o juiz traduz aquilo ali para a linguagem simples do dia a dia. Porque também não há erros de interpretações também, por causa justamente dessa linguagem? Mas com o detalhe de que isso não vai fazer parte da sentença em si. É como se fosse uma espécie de uma tradução. Né? Então, assim, a gente acredita que o uso, essa obrigatoriedade dessa tradução é ruim num poder que já está assoberbado com 25 milhões de processos por ano. Então, é mais uma coisa para se fazer atrapalhando o que o cidadão quer, que é justiça rápida. Né? Então, nós somos favoráveis, eu acho que o projeto da deputada é muito bem intencionado, mas ele podia ser reformulado para dizer que o juiz, tanto quanto possível, deverá utilizar a linguagem mais simples possível nas suas sentenças. E é possível sentenciar de forma simples, numa linguagem simples? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim. Isso é um esforço, precisa ser um esforço consciente também do Poder Judiciário. Criar, modificar essa tradição, muitas vezes, e tal, e conseguir ir fazendo isso. Que já está em franco andamento, viu? É bom dizer isso também. A gente tem contato com trabalhos feitos pelos colegas e a gente já percebe que hoje em dia as sentenças são bem mais curtas, hoje em dia se escreve muito menos e se usa a linguagem mais simples possível, mais direta possível para resolver o problema. Agora, às vezes o problema é muito complexo, muito difícil e não tem como. Então seria um vício e uma necessidade. Um vício e uma necessidade, como você Ok, doutor Azevedo, muito obrigada pela sua participação aqui no Com a Palavra Cidade. Obrigado, Dalgisa, obrigado, telespectadores.
A gente entrevistou o presidente da AMARNE, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, o juiz Azevedo Hamilton Cartacho. Para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.